Olá, gente. Vamos esperar mais um pouquinho para todo mundo ir chegando. Quem quiser vai mandando o aviãozinho para todo mundo assistir. Eu vou mandar uns tantos. Tô vendo que a minha amiga já chegou. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai dar continuidade, oi Camille, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Inspire-se, que é um projeto idealizado para receber mulheres comuns, mulheres como nós, que conseguiram fazer uma trajetória diferente e conseguiram mudar de estilo de vida, conseguiram melhorar a saúde, né, e ganhar uma nova versão do seu corpo, como sempre sonhou. Então hoje a gente vai conversar, oi Kita, a gente vai conversar com Neide Franco e ela já está aqui. Vou chamar a Neide para a gente conversar. Oi Silvana, Sandra, sejam todos bem-vindos. Olá, minha querida. Oi, Cássia, tudo bom? tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você Prazer estar está? falando com você. Obrigada pelo convite. A série, a ideia, né? O propósito é maravilhoso. Essa semana nós tivemos stories, lives fantásticas, pessoas assim, né, que superaram, conseguiram vencer a obesidade de forma linda, né? Porque não é uma tarefa fácil. Não é mesmo. Algo fácil. Então, aqueles ou aquelas que conseguem, né, vencer a obesidade merece o nosso respeito. Claro, com certeza. Sim. Verdade. E hoje a gente vai ouvir a tua história, mas antes disso eu quero que você se apresente para as pessoas que já chegaram. E aí a gente começa a conversar sobre a tua trajetória de mudança de estilo de vida, tá, Neide? Me conta um pouco aí. Bom, em janeiro agora eu vou completar 53 anos. Sou paulista, morava em Marília, interior do estado de São Paulo, e atualmente já há 19 anos eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Também Nordeste, né? Num lugar maravilhoso. Exatamente. E aqui em Natal eu tenho uma empresa de sanduíche natural. Fiz, assim, vou começar do início, a minha história. Né? Eu, quando criança, fui uma criança normal, não tive problema de obesidade na minha infância. Meus pais, eles são de origem rural, então em casa era uma comida assim muito saudável. Exatamente. Né? Não existia industrializados. O máximo que existia em termos de farináceos era o pão caseiro que a minha mãe fazia em forno a lenha, assado na folha de bananeira. Olha, aquela que maravilha. Coisa assim, bem rústica, rural, né? Bem rústica. E minha mãe cozinhava em banha de porco. Olha. Era uma coisa assim, bem comida de verdade. Comida de verdade era o que deveria ser, né? Exatamente. Aí o tempo foi passando, a gente foi crescendo, os industrializados foram chegando. Aí minha mãe já não usava mais a banha de porco, começou a usar o óleo vegetal, o óleo de soja, né? Começou a entrar alguns embutidos, alguns farináceos, refrigerantes. Refrigerantes, sim. E a nossa alimentação foi mudando, os nossos gostos alimentares foram mudando. Eu comecei a desenvolver a obesidade mesmo quando eu tinha 12 anos. Certo. Que eu mudei o meu local de parada de ônibus para ir para o colégio. Então, eu passei a tomar o ônibus em frente a um supermercado onde tinha uma lanchonete. E eu estudava de manhã, saía do colégio para a parada de ônibus, sentia aquele cheirinho de bacon, cheeseburger, entrava na lanchonete, comia um cheeseburger, tomava um milkshake ou um sundae, ia para casa. Chegando em casa, ainda almoçava. Então, a partir dos meus 12 anos, eu comecei a adquirir maus hábitos alimentares. Exatamente. Só que naquela época, Cássia, por eu ser adolescente, eu era muito ativa.
Eu andava de bicicleta, patins, skate, eu nadava, eu jogava basquete no colégio. Então, na proporção em que eu fui mudando os meus hábitos alimentares de forma errada, eu também gastava muita energia. Claro. Só que chegou uma hora que o meu gasto de energia não estava sendo suficiente. Claro. Então, eu comecei a aumentar o meu peso na balança. Claro, porque aí você saiu da infância para a adolescência, né? E aí a gente fica mais preguiçoso na adolescência. A gente, né? A gente não tem a mesma atividade que a gente tem quando criança, né? Exatamente. Aí, aos 15 anos, eu fui na minha primeira consulta com o endocrinologista. Certo. Saí do consultório com aquela clássica receita, né? Femproporex, T3, cáscara sagrada, fluoxetina. E não parei mais com os medicamentos. Certo. Fiz a minha primeira dieta, emagreci. Acho que naquela época eu estava com 65, fui para 51. Emagreci, mas eu não mudei os hábitos alimentares. Então, que é o que acontece sempre, né? Exatamente. Aí no que eu parei com os medicamentos, voltei a engordar tudo de novo. Sim. Aí voltava no médico, marcava uma nova mais remédio. Mais remédio e sempre aumentando a dosagem. Claro. Porque meu organismo ele ia se acostumando com aquela dosagem. Sim. Né? Então, ele tirava o meu apetite, mas eu não aproveitava aquele momento para poder fazer a reeducação alimentar. Claro. Não mudava nada, acreditava somente no remédio, achando que o remédio era a salvação de tudo. Ô Neide, quando você tomava esses remédios, você tinha mudava alguma coisa no seu comportamento? Você ficava mais estressada, mais irritada? Como que era? Totalmente, totalmente. Eu ficava assim, elétrica, né? As pupilas dilatadas, não conseguia dormir à noite, acordava de madrugada para poder arrumar o guarda-roupa ou fazer alguma faxina dentro de casa. Também tinha irritabilidade, né? Falta de libido. Eu, enquanto casada, no meu primeiro casamento, eu usei muito remédio para emagrecer, né? Isso trouxe vários problemas. Então, assim, às vezes, perda de memória, né? Que o medicamento me causou isso. E chegou um ponto, Cássia, que eu me tornei dependente química dos medicamentos para emagrecer. Eles não tinham mais efeito sobre mim, né, em termos de emagrecimento, mas eu dependia deles para poder estar porque a sua cabeça, exato, o seu psicológico você já tinha programado que sem aqueles remédios você ia engordar. Então, mesmo que ele não fizesse tanto efeito mais, você sabia que tinha que usá-los, né? E aí se tornou dependente, que é o que acontece normalmente. E assim, né, como hoje nós já sabemos, antigamente, quando um nutricionista ou um endocrinologista nos prescrevia uma dieta alimentar, com as dietas que eram prescritas, e até mesmo hoje, né, ainda se faz isso, aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, que nós já sabemos que está totalmente ultrapassado. Num café da manhã, 3 cream crackers, uma fatia de queijo branco, meio mamão. Nós sabemos que isso não vai emagrecer ninguém. Só vai estimular a nossa insulina e aumentar mais ainda o nosso apetite. Então, está toda hora naquele ciclo vicioso da fome. E a insulina está sempre em pico, né? Exatamente. Aí, aos 18 anos de idade, eu fiz uma viagem para o exterior, eu fui estudar na França. Aí sim é que eu engordei. Em um ano, eu engordei 30 quilos e aí eu perdi o controle. Né? Quando eu retornei para o Brasil, eu perdi o controle. Eu não conseguia mais emagrecer. Eu tomava medicamento, mas eu não emagrecia. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia mudar os meus hábitos alimentares, porque o que os nutricionistas me prescreviam, dificilmente eu ia conseguir emagrecer com aquilo. E eu sentia muita fome,
né? Então, assim, foi um período terrível, tá? Uhum. Porque eu nunca, emocionalmente, a obesidade, ela me afeta muito, A mim né? também, a mim me Psicologicamente, afeta. ela Uhum. me afetava muito. Então, assim, eu me excluía de vida social. Eu Quantos também. casamentos, Nossa, aniversários, festa de 15 anos de sobrinhos meus, sobrinhas minhas, tudo, casamentos, né? Tudo. eu deixei de participar por Uhum. conta da obesidade. Mas muitas vezes, Cássia, era aqui, coisa É. da minha Uhum. cabeça. Mas aquilo me Exatamente. afetava. E eu Uhum. não conseguia superar aquilo. Sei. E aí foi passando, e eu sempre naquela batalha, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Uhum. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei Sei. da Duda, da Maria Eduarda, minha filha, eu tinha Uhum. 35 anos, ela nasceu Uhum. quando eu tinha 36. Aí Sim. foi o ápice. Eu engravidei quando eu estava com 87 quilos. Certo. Terminei a minha gestação com 125 quilos. Uau. Ela nasceu Você é e... alta? Não, tem 1,58. Ai, minha altura. É, também. Tem um e É. cinquenta e oito de altura. Imagine, cento e vinte e Olha, cinco é quilos. verdade. Meu Deus. Durante a minha gestação, por conta da Uhum. obesidade, eu Sim. desenvolvi diabetes gestacional, Uhum. hipertensão, né? Nossa. Tive essas complicações na minha Uhum. gestação. Aí, nesse período, já vinha falando-se muito da cirurgia bariátrica. Uhum. Então, eu comecei a pesquisar. Sei. E aí foi quando, 5 meses depois da Maria Eduarda ter nascido, eu ainda não tinha conseguido eliminar peso, né? Uhum. Já não estava mais amamentando, porque meu leite secou. Eu Uhum. tentei previamente uma dieta alimentar, mas Não não deu deu certo. certo. Aí foi quando eu comecei a pesquisar mais ainda sobre a cirurgia bariátrica e tomei a minha decisão. Falei, vou Uhum. fazer a cirurgia. E tudo aconteceu assim muito rápido. Em 30 Certo. dias, eu consegui realizar tudo. A empresa me deu Aham. férias e eu só tinha aquele momento, aquela oportunidade para poder fazer a cirurgia, porque senão, do contrário, seria só no ano seguinte. Uhum. Né? Então, aí em 30 dias, eu passei por todos os profissionais, o cirurgião, Aham. anestesista, o psicólogo, a Certo. nutricionista, aí Uhum. todos, que é uma equipe Sim, multidisciplinar, sim, sim. aí todos deram o ok, eu tinha Certo. IMC suficiente, tinha comorbidades, não, assim, Uhum. não tinha diabetes, não tinha pressão alta, estava caminhando para um diabetes, já estava um Certo. Uhum. pré-diabético, né? Certo. Mas a questão era mais psicológica mesmo. Então, entenderam que Sei. a cirurgia bariátrica para mim era indicada. E Sei. fiz. Foi assim, é Uhum. uma decisão da qual eu não me arrependo. Foi Uhum. algo assim para mim maravilhoso, mas é uma decisão muito importante. A pessoa tem que estar muito consciente do que ela está fazendo, Claro. porque a cirurgia Uhum. bariátrica, ela tem algumas consequências que você tem Sim, que cuidar para o resto da vida, como a exatamente. questão da suplementação vitamínica e Sim, mineral. Então, exato. assim, eu observo, né, que tem muitos pacientes que se operam e Uhum. abandonam Pois é, um o perigo, né? cirurgião, a equipe, né, Uhum. principalmente com relação à suplementação de Sim, vitaminas e minerais, e aí acabam trazendo vários outros problemas para si exato, exato, por conta de deficiências nutricionais, porque abandonou a equipe médica. Então tem exato. que ser algo assim muito consciente. Só que, veja bem, eu me operei, Uhum. no meu primeiro ano eu eliminei 65 quilos, Nossa, você tinha quantos quilos? Você tinha 120 quando você se operou? eu estava em torno de uns 110. Tá. Aí você foi para perdeu 60 quilos, logo assim, rápido. Isso, isso, Uhum. em um ano. Porque Tá. a cirurgia, por ela ser uma cirurgia metabólica, Aham. ela aumenta a produção de alguns hormônios que lhe dá Claro. Uhum. saciedade. Então, você tem essa possibilidade de, nesse período que você
não está sentindo fome, é o momento de você fazer a sua reeducação alimentar. Sim. Esse é o grande segredo da cirurgia bariátrica, pelo menos Exatamente. na minha visão, entendeu? Você aproveitar esse momento dos primeiros 2 anos para você mudar, de fato, os seus hábitos alimentares. Você fazer a sua reeducação alimentar. E aprender a comer consciente, né? E aprender a comer consciente. Mas eu confesso a você que eu emagreci. Em dezembro, dia 2 de dezembro, vai completar 17 anos de bariátrica. Houve um único período que eu engordei 7 quilos, porque eu viajava muito. Foi 2 anos na estrada entre Natal, João Pessoa e Recife. Natal, João Pessoa e Recife. Então, éramos eu e meu marido. Aí a gente comia muito na estrada, comíamos em pousada, em hotel. Aí não tinha, assim, muitas boas opções. Aí eu engordei 7 quilos. Quando eu retornei para casa, quando nós paramos com as viagens, aí eu consegui eliminar esses 17 quilos. E vinha... 17 não, 7 quilos, desculpa. E vinha nessa batalha constante, mesmo sendo operada do estômago, mesmo comendo pouco. Era uma batalha constante para manter o peso. Eu imagino. Manter o peso. Qualquer coisinha... engordava. Assim, oscilava, sabe? Era 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, aí rapidamente eu voltava. Baixava. Mas não tinha aquela constância, aquela plenitude. E eu sempre pesquisando. Aí, mesmo depois de operada, passei pela dieta do Dr. Atkins. Eu tenho um livro que me ajudou muito, é a Dieta dos 17 Dias, que é puro low carb, né? E aí foi onde eu acredito que todos, isso é universal, pelo menos aqui para os brasileiros, conheci o Dr. Souto. Isso. É o caminho que todo mundo faz, né? É o caminho de todo mundo, né? E aí comecei a ouvi-lo e comecei a praticar realmente a low carb. Só que eu cometi uma falha. Qual foi a falha? Exagerava nas farinhas low carb. Ok. Compreendeu? Nas oleaginosas. Aí, de repente, eu comecei a pesquisar sobre a keto, sobre a cetogênica. Isso. Aí também falhei por falta de informação, orientação, porque eu exagerava nas gorduras. Mesmo sendo gorduras boas, né? Eu estava adicionando. Exagerando, estava adicionando em excesso o creme de leite, o óleo de coco, o azeite de oliva. E muitas vezes eu me questionava, eu falava, poxa, mas eu me alimento de uma forma tão correta. E por que eu sempre tenho esse esforço, tenho que fazer esse esforço para me manter no peso? E eu ainda queria emagrecer alguns quilos, né? Porque eu sempre tive um projeto de fazer um trabalho de hipertrofia, que é o que eu estou fazendo agora. Né? De ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular. Eu ainda tinha alguns quilos para eliminar de massa gorda. E nessa busca, aí foi quando eu tentei low carb, falhei com as farinhas, as receitinhas. Aí tentei cetogênica, falhei com o excesso de gordura, né? E não conseguia visualizar aquilo. Aí foi quando eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Deixa eu me lembrar, deixa eu me remeter à minha infância, do que eu comia em casa, na época dos meus pais, na época dos meus avós. E aí eu comecei a ajustar a alimentação e as coisas começaram a fluir. A acontecer. Né? Eu já não tomava refrigerante, não faço ingestão de açúcar, já tinha eliminado o glúten da minha alimentação. Enfim, aquela alimentação certa mesmo. Aí sem eu saber, sem eu ter o conhecimento de que era aquilo que eu estava fazendo, eu foquei nas proteínas. Tá? Foquei nas proteínas e diminuí o consumo de carboidratos e energia. Na pandemia, não existe um mal, né, que não traga um bem. Mas na pandemia, com
o tempo, a disponibilidade de tempo, eu tive tempo, condições de poder acompanhar vários Instagrams que antes eu olhava ali, mas não tinha tempo, né, de conhecer afinco a Sim. proposta, o que estava sendo mostrado ali. E assim, né, Cássia, nessa pandemia eu acredito que a gente aprendeu muito, né, em termos de Nossa, alimentação. muito. Muito, muito, Uhum. muito mesmo. Aí foi quando eu conheci, a partir de uma publicação do Dr. Souto e do Dr. Rodrigo Aham. Bonini, eu conheci o Felipe Cagiano, que Ah. ele é um precursor, ele divulga, né, o Uhum. protocolo PE. E aí eu Uhum. comecei a acompanhar o Instagram dele e tinha lá, tem os desafios que ele lança. Só que eu nunca Sei. fui muito assim, nunca vi com bons olhos essa questão de desafio. E Certo. depois que eu fiz o Aham. meu primeiro desafio, eu não parei mais. Sim, é isso que acontece, né? Porque É é muito bom muito você, porque sabe o que é que acontece? Você vira que sua própria dá efeito, referência, dá né? resultado. Você Uhum. para de, de ter referência nos outros e você começa a se comparar com você de ontem, né? Então você vê que Isso. ontem eu estava assim, hoje eu estou melhor, amanhã eu estou melhor, e aí você vai se desafiando, né? É tão legal, eu acho muito Assim, importante. a questão do Uhum, grupo, Cássia, claro. ajuda constante, ajuda mútua. E você vê que, Uhum, que são pessoas reais, pessoas isso. iguais a você, que vivem Que o estão, mesmo problema. estão vivendo a mesma coisa que você, a mesma situação, e querem tanto quanto você sair dela, né? Então, é aquele compartilhamento de informações, e assim, pessoas do Brasil todo, do mundo. Então, Sim, é assim, foi verdade. maravilhoso. Aí eu fiz esse Uhum, primeiro desafio, né, do uhum, protocolo PE e saí aham, daquele efeito platô. certo. E o que eu aprendi nesse desafio é algo assim que você leva para a vida. E não importa qual o estilo de alimentação que você escolhe, seja low carb, Sim. cetogênica, Uhum, carnívora, você aplicando esse conceito PE de proteína e energia, e onde a energia, proteína tem que uhum, ser maior que a energia, pronto, é a base. uhum, Aí o que você sim. vai colocar na sua alimentação, você vai usar o bom senso, claro. Você Exato, vai claro. Uhum, colocar o que há de saudável, né? Você vai eliminar os uhum, ultraprocessados. claro. Quanto menos embalagem, melhor. Melhor. Óleos vegetais, gorduras vegetais. Aí, a partir daí, eu também fui fazer um curso de análise de rótulos, Ai, né? que Para legal. poder Uhum, conhecer os alimentos, porque a indústria alimentícia, ela nos engana mil e um muito. por cento, né? Você vê lá na prateleira do Uhum, supermercado uma embalagem zero açúcar. Aí é. quando você vai ler a lista de ingredientes, Oh, tá lá maltodextrina, dextrose, amido, açúcar xarope, invertido, xarope açúcar disso, invertido, xarope xarope daquilo. de É, maçã, de uva, isso. enfim. Aí É. hoje, por exemplo, né, que é o Dia Mundial do Diabético, Aham, é lamentável, porque a gente vê é muitos verdade. diabéticos que vai nesse Usando isso. supermercado, Uhum, vê lá zero de açúcar, é. acreditando que Rótulo, né? pode É. confiar, Aham. e na verdade está trazendo para dentro de casa um mal enorme, Exatamente. Vai ficar né? doente, né? Vai Então, piorar a doença em vez de melhorar. exatamente, exatamente. E aí foi assim, aí depois que eu realmente encontrei a minha harmonia, a minha Uhum. paz com a comida, tem sido tudo maravilhoso, Aham. né? E você, hoje Maravilhoso. em dia, como é a tua alimentação hoje em dia? Você faz uma alimentação, você faz uma alimentação, você se preocupa só em comer comida de verdade? Ou você sabe quando você está comendo low carb, cetogênica? Como é que você faz? Não, comida de verdade. Comida de Certo. verdade. Baixo Uhum, low carb e uhum. a gordura que eu consumo é a gordura natural do Dos alimento, alimentos. dos Uhum, alimentos, né? certo. Uhum. Então, assim, eu não me preocupo mais com a quantidade de gordura, porque é uma gordura Sim. natural que vem do Isso, alimento. Eu exatamente. faço muita ingestão de carnes, ovos, vísceras. Uhum, Como eu tenho o estômago reduzido, eu tenho que isso, escolher o que comer primeiro. Então, é eu verdade. opto sempre pelas carnes.
Certo. Daí, Cássia, me sobra pouco Pouco espaço espaço. Uhum. para que eu possa comer os legumes. Então, eu tenho que esperar um pouco, né, a carne ser digerida ou Uhum. diminuir, Sim, o esvaziar o meu estômago, volume. Uhum. para eu poder ir comer legumes, saladas. Então, só que Sei. aí, às vezes, quando eu olho, a fome já passou. Passou, exatamente. Então, eu dou prioridade para as carnes. Não é que eu Sim. faça carnívora, não é isso. Uhum. Porque eu acho a carnívora estrita, né, é muito Uhum. radical. Mas você sabe que quando a gente aprende a comer comida de verdade, e a gente sempre aprende que o certo é colocar na frente sempre as proteínas, depois comer o resto, né? Então você automaticamente fica tão saciado com as proteínas que você não precisa, né, de tanto acompanhamento, de tanto legume, tanta Exatamente, verdura, né? exatamente. Sim, e ultimamente eu descobri os caldos de ossos. Sim, caldo de ossos é bom, né? Maravilhoso. Uhum. Inclusive, estou fazendo um curso com Bibiane da Cozinha de Pedra de Brasília, né? Hum, Que ela lançou o curso de caldo de ossos olha. e faço aqui em casa, acondiciono os potinhos no freezer, todo dia de manhã vou Uhum. tirando, vou tomando. E assim, desde que eu comecei a preparar os caldos de ossos, eu já não compro mais os colágenos que eu comprava na farmácia, Certo, né, claro. que eram Não tem caríssimos. necessidade, Porque o exatamente. caldo de osso é uma fonte rica e natural de aminoácidos. Exatamente, você não precisa de suplementar isso, Não, né? não. Porque Ô, assim, nós Neide, bariátricos. Oi. a Flávia está perguntando o seguinte, Neide, dando prioridade à proteína pós-bariátrica, você suplementa com o quê? Você faz alguma suplementação? Faço. E, assim, eu tenho uma fórmula que ela é específica para bariátricos, que a Uhum, médica me passa e eu mando manipular na farmácia. Por quê? certo, A cirurgia bariátrica, o meu método foi bypass. Então, certo, eu tenho a capacidade absortiva reduzida. ok. Então, de tudo o que eu como, 30% não vai ser ingerido. Uhum. Não, 30% não é desculpa, não vai absorvido, ser né? absorvido. Não Desculpa, é absorvido, ok. 30% não vai ser absorvido. Uhum, Então, eu tenho que complementar, eu tenho que claro. suplementar, né, essas Uhum, vitaminas, porque o meu organismo, por mais que eu coma, eu posso comer, 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 mas ele não vai absorver todos os sim, nutrientes. certo. Então, é uma fórmula específica, mas aí cada nutricionista, né, Aham, ou cirurgião, a equipe, aham, né, prescreve essa fórmula. Eu sei que o nosso, para bariátricos, tudo tem que ser muito acima, tipo 100%, 200%. uhum, Existe lá o mínimo, né, que a gente aham, deve consumir, por exemplo, de vitamina C. Tem que ser 100% mesmo, não pode ser menos. aham, certo. Tem alguns componentes que eu vejo na fórmula que chega até 200%, porque eu sei que Uhum, uma parte eu vou perder. Meu organismo exato. não vai absorver. E E assim, você repõe o ferro injetável, a Flávia está perguntando, sim, além da vitamina. olha, eu vinha com uma ferritina muito baixa. Já fazia Uhum, 4 anos que a minha ferritina estava entre 4, 3, o máximo que eu consegui foi 10. uhum, Aí a minha médica, ela falou, olha, nós agora vamos partir para um tratamento endovenoso. Você vai fazer soroterapia de ferro, porque essa tua uhum, ferritina ela está muito baixa, você não está sim. conseguindo absorver o ferro através da via oral e já se tornou um estado crônico. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque deu assim um up na minha vida. Compreendeu? Uhum, Com relação à ferritina. E para nós bariátricos, essa questão das vitaminas é de uhum, extrema importância. Por exemplo, claro. não só em nós, mas qualquer indivíduo, tem Uhum, deficiências de vitaminas do complexo B, por exemplo, sim, que causa todos os sintomas de uma depressão. sim. Tristeza, desânimo, fadiga. E aí, muitas vezes,
a pessoa procura um psiquiatra, sai de um consultório psiquiátrico com a receita de um ansiolítico e, na verdade, o que ela tem é deficiência de uma vitamina. Né? Exatamente. Acontece muito isso. Isso. E, infelizmente, os cursos de medicina, que no meu entendimento deveria ter uma grade lá curricular de nutrição, que os médicos deveriam entender de nutrição. Infelizmente, no curso de medicina básico não existe esse módulo. Então, o que acontece? Muitas vezes o médico não se atina de que seria interessante se ele pedisse exames laboratoriais para aquele paciente. Né? Que às vezes o problema do paciente era só deficiência de vitaminas e minerais. Exatamente, é verdade. E na verdade, eles, infelizmente, muitos aí estão fazendo tratamento psiquiátrico, estão fazendo, tomando remédios tarja preta. Por deficiência vitamínica. Exatamente. Exatamente. Isso acontece muito. Sei. Nossa, e você notou alguma diferença depois que você começou a fazer essa comer comida de verdade, comer a comida com menos carboidrato do que antes? Você notou, mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa na sua saúde como um todo? Muito, Cássia, muito. Mais ânimo, mais disposição, mais energia, vitalidade. Por exemplo, eu faço algumas exceções. Às vezes acontece de, por exemplo, meu marido, minha filha, pedirem uma pizza aqui em casa. Certo. Eu vou lá, eu me permito, sabe? Eu como um pedaço, meia fatia, ou o máximo que eu consigo é uma fatia e pronto. Mas assim, imediatamente eu sinto os efeitos. A minha barriga estufa, é impressionante, parece que eu estou grávida de 3 meses. Verdade. É verdade. No dia seguinte, eu sinto que fica aquela fome. Isso, fica. Né? Aquela fome, eu brinco, eu falo aqui em casa, eu digo que eu tenho que quebrar o ciclo vicioso do carboidrato. Então, eu fui aprendendo a conhecer o meu organismo, como ele reage diante de certos alimentos. E hoje, graças a Deus, eu evito. E assim, numa boa, tranquilo, sem nenhum sacrifício. Né? Mas antes, para chegar nessa maturidade, eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu usei de algumas estratégias, por exemplo, aquilo que a gente aprende muito nos desafios, né, que eu fiz. Aquilo que você não tem domínio, não tenha ao seu alcance. Né? Da gente cuidar do nosso ambiente com relação à comida. Aquele bis... Isso é uma coisa interessante que você falou, porque eu me lembro que eu gosto muito de chocolate. Então, mesmo que o chocolate fosse 85%, eu precisava ter em casa, para eu ficar com a minha paz de espírito. Mesmo que eu não fosse comer, eu sabia que ele estava ali, qualquer coisa eu tinha, né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu só compro se eu vou fazer alguma receita, se eu vou precisar. Mas não compro para ter, porque quando você tem, né, isso pode ser um gatilho para você começar a comer. Né? Exatamente, exatamente. Tanto que, por exemplo, às vezes eu fico numa saia justa, quando minha filha traz alguns amigos aqui para casa, eu fico, o que eu vou oferecer para esses jovens? É verdade. Porque tudo o que eu como, o que eu gosto, e felizmente minha filha está me acompanhando, eles não gostam. O que eu vou oferecer para eles? É verdade. Aí fica assim, aí a gente vê, né, o quanto eles estão naquele vício, porque o carboidrato ele vicia, ele é viciante. Claro. Né? O carboidrato... Aí o refrigerante, puro açúcar. Exatamente. Carboidrato também nada mais é do que açúcar, né? Amido açúcar. Então, a gente, na verdade, é viciado em açúcar nele. A gente tem que quebrar esse ciclo, né? Você tem que aprender, você tem que ter a maturidade de dizer, agora chega. Né? Exatamente. Já passei a vida inteira comendo errado, agora eu tenho que aprender a comer certo, né? Mas é delicado, Cássia, quando você recebe visitas. Muito delicado. Fazer com que a pessoa entenda aquilo, compreenda aquilo. Em casa, por exemplo, não tem refrigerantes. Sim, claro.
os amigos da minha filha, quando chegam aqui, o que vocês querem beber? Água. Tem que ser água. Exatamente. Eu também, aqui só se entra água, não tem mais nada. Porque você tem que começar a fazer as pessoas da sua casa comerem certo, né? E graças a É, Deus você conseguiu. Na minha casa eu também consigo, meu marido às vezes sai, mas dentro de casa só se come comida cetogênica e low carb. Não se come é outra igual aqui em coisa, casa. né? Low carb cetogênica que é comida de verdade, né? Exato, porque o que é que você tem que fazer? Você tem que mudar o seu ambiente, não é isso? Para você Uhum. para você mudar os seus hábitos. Então, os hábitos bons, eles só chegam com repetição, 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 né? repetição. E Exatamente. Então, também hum, a gente vai treinando o nosso paladar. treinando o paladar, Né? Por exemplo, exatamente. o meu marido, infelizmente, ele ainda não modificou os hábitos dele, Cássia. E Uhum, ele, vamos dizer assim, daqui de casa, eu, minha filha e ele, é o que mais precisa, eu porque ele sei está como é. diabético, compreendeu? Hum, Mas ele ainda não tomou a consciência. E é uma é. pessoa super bem informada, muito Uhum. bem orientada, mas eu acho assim, eu cansei de ficar insistindo, Não persistindo. precisa, Neide, não Tem faz que isso, ter tempo porque dele. é no tempo dele, ele ainda não está na hora, não virou a chave ainda na cabeça dele de dizer não. Mas Eu, é o que sabe, eu eu sempre vou falo para mudar. ele. Olha, Uhum, se você quer continuar comendo essas comidas, por exemplo, ele ama barra de chocolate. E ele não certo. sabe comer um quadradinho, ele come a barra inteira. Eu sei como é Eu isso, já olho, fui eu assim. falo, mas amor, você Uhum, não sabe o mal que você está te fazendo. Ah, sim. Sherry, mas é gostoso. Eu falei, tá, então vamos Uhum, fazer o seguinte: eu vou respeitar. O que não vier pelo amor virá pela dor, tá? Porque você está diabético, você está não é nem sobrepeso, ele está obeso, né? uhum, uhum, Recentemente nós descobrimos, né, que ele estava com um tumor na cabeça, ele passou por 3 cirurgias. O excesso de glicose nos preocupava claro. muito a cada cirurgia. Aí eu imaginei até que nesses processos de cirurgia ia dar o start e ele ia mudar. É, Mas não mudou. Mas eu tenho fé que uhum. ele vai mudar sim. Vai sim, até porque Ele vai mudar. ele agora mora num ambiente favorável à mudança, né? Mas é o que eu sempre falo para ele, ó, só que é o seguinte, você também tem que respeitar as minhas escolhas. Nada de você querer estar me engordando. Porque eu Claro. falo para ele, eu falo, olha, Uhum, inconscientemente, porque existe muito isso entre casais, quando os uhum. dois não estão Na na mesma mesma vibe, é sintonia, claro. né? Ele sempre sai, volta com um docinho. Olha, eu Uhum. trouxe para você. Eu falo, mas amor, eu não vou comer. Ah, mas eu sei que você gosta. É só um Gostar pedacinho. É. é só um pedacinho. E fica lá na geladeira. Só que Uhum. minha filha ainda não tem a maturidade que eu tenho. Aí Uhum. fica ali dias. Aí ela chega para mim e fala assim: mamãe, a senhora não vai comer aquele docinho? Eu falei: não, filha, eu não vou. Posso comer? Eu olho, a escolha é sua. Ou senão eu dou Uhum. para as minhas funcionárias, sabe? Eu Aham, falo: aham. olha, eu sei que eu não estou fazendo bem, porque se não serve para mim, não serve para ninguém. Claro. Uhum. Né? Mas tá aqui, vocês querem. Ah, dona Neide, queremos. Então, é Uhum. assim que eu faço. Mas da Claro. última vez que Medeiros até chegou com uns docinhos aqui em casa, eu falei para ele, ó, vamos combinar uma coisa? Você não vai mais fazer Uhum. isso, tá? Porque eu Sim. não como, mas Duda acaba comendo. E eu também não quero que ela fique É. comendo esse tipo de alimento. Se ela for Uhum. comer, que seja uma exceção. Uma Exato. exceção e não uma frequência, algo diário, né? Não, Então é bom exato. nem Não ter pode ser em casa. regra. Exato. Exatamente. A tua filha perdeu peso, Neide? Não, minha filha nunca teve problema com obesidade, graças a Deus. Eu Ok. sempre, Uhum. eu sempre controlei muito pelos meus exemplos, pelo meu medo, né, de que ela se tornasse Uhum. obesa. Agora, nessa quarentena, ela deu uma aumentadinha de peso, ela engordou uns 4 quilos, mas também porque ela Aham. está no terceiro ano do colégio, Ah, estava se ok. É, preparando para sim. SpaceX, né? Porque ela quer Ok. fazer, ela quer seguir carreira militar.
E ela estava numa ansiedade muito Eu grande imagino. Essa e fase começou. é uma fase para passar, né? Ela exagerou um pouco na comida Uhum, e ganhou uns 4 quilos. Mas sei. agora ela já está retomando os trilhos. Inclusive, eu achei muito bonito, Uhum. porque tem aquela frase, né, que ferreiro de... Não, em Casa de casa de ferreiro, ferreiro, espeto de espeta é pau. de pau. Aí Sim. ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu queria que a senhora pagasse uma nutricionista para mim. Aí eu falei, minha filha, com tanto que mamãe pesquisa, Pois é, estuda, com tanto que a gente já sabe. tudo que mamãe já sabe, se eu vou precisar gastar com nutricionista, mas tudo bem. Se é o que você vai, se é o que vai fazer você realmente mudar os seus hábitos alimentares, mamãe paga a Uhum, consulta sem nenhum problema. claro. Aí ela esqueceu da consulta com a nutricionista. E eu falei, vamos fazer o seguinte: o que mamãe comer, você come. É. Siga o meu ritmo, siga Uhum, os meus exemplos. que legal. Aí ela foi indo, mas aí, de vez em quando, fim de semana, saía com os colegas, tem um namoradinho, Aham. aí dava aquela É escapada. mais complicado, né? É mais novinha, passeia, sai, é outra situação, é outro É outra cenário. situação. Aí, esses dias ela chegou para mim, só que aí ela foi percebendo e foi vendo umas fotos dela de antigamente, né? Aí ela Uhum, chegou, mamãe, a senhora me ajuda? hum, Eu falei, como que, filha? Ela falou, a senhora me ajuda a emagrecer? Eu falei, mas é claro, com claro, certeza eu mais queria ouvir de você. Oh, sim. E agora ela retomou realmente a alimentação, as aulas dela voltou a ser presencial, né? Porque antes Ah, estava online. uhum. Aí ela leva a marmitinha dela, Ah, que bom. leva os ovos cozidos, leva a salada, leva sempre uns lanchinhos que são proteicos, Uhum, né? Que ela pode uhum. comer, que não vai alterar o A resultado insulina dela final. vai ficar tranquila. Isso. E estamos assim. Que coisa boa. Olha, eu fico muito feliz de saber que na sua casa está todo mundo aderindo ao seu exemplo, né? Seu marido daqui a pouco chega lá, né? Isso daí Com é certo. E fico feliz porque esse era exatamente o motivo da gente fazer essas lives, sabe, Neide? Era mostrar para todas as pessoas que nós, pessoas comuns, podemos inspirar outras mulheres, outros homens, por que não, a procurarem o caminho da saúde, né? E, obviamente, se você procura o caminho da saúde dessa forma, né, tirando o alimento superprocessado, tirando as farinhas brancas, pão e docinhos e açúcar, você vai ter uma vida não somente mais saudável, como você vai também emagrecer. E o emagrecimento, nesse caso, é um bônus, sabe? Exatamente. Que é muito Exatamente. interessante isso, né? É muito interessante. Isso eu aprendi, sabe, Cássia? Que primeiro a gente Uhum, tem que concentrar no alimento, isso, não pensar tanto no peso. Porque a exatamente. partir do momento que você começa a se alimentar de uma forma correta, alimentos Uhum. saudáveis, o emagrecimento, ele acontece, vamos dizer Acontece. assim, como um efeito colateral, Exatamente. gradativamente, Um bom paulatinamente. efeito colateral, exatamente. Acontece. Compreendeu? Então, assim, Uhum, o negócio é a comida, é o alimento, a escolha do alimento que uhum, você coloca na boca, tá? isso. E eu, como bariátrica, é o que eu sempre falo para pacientes, para pessoas que se operaram, que às vezes conversam comigo, mas como que Aham, você fez para você emagrecer e você ter essa sustentabilidade? Porque são 17 anos, né? uhum, Eu falei, olha, durante um certo tempo foi uma questão de esforço pessoal. Eu uhum, regrava a minha alimentação, mas é claro. um pouco sofrível. Mas agora não. Agora é porque eu Uhum, realmente aprendi a fazer as escolhas. exatamente. Eu aprendi a conhecer o alimento, Que né? coisa A linda de questão ver, de sabia? É muito bonito de proteína, ver você. de Muito proteína, bonito. carboidrato, gordura. Então, eu sei hoje como que funciona aquele alimento, o benefício que ele vai trazer para o meu organismo. E assim, eu como bariátrica, eu fico Uhum, muito triste quando eu me deparo com pessoas que operaram, que a gente só chega na cirurgia quando de repente já tentou de tudo, é. né, cara? Ninguém Uhum, vai se sim, sim. submeter a uma cirurgia de alta complexidade,
onde vão mudar toda Claro. a sua estrutura fisiológica, sem antes ter Exatamente. tentado tudo o que era possível. Então, a Claro. pessoa se submete Normalmente a uma sim. cirurgia dessa e aí depois não faz nenhuma mudança de hábito alimentar. É, não Não tem pode, sentido. Não tem não pode, sentido. Você né? não consegue, você não vai conseguir nunca manter um corpo ideal se você volta para os velhos hábitos, né? Os velhos hábitos. E isso não se aplica só ao bariátrico, Não, a a todo qualquer mundo. pessoa, a qualquer pessoa. Claro, Porque qualquer a pessoa. caloria que um bariátrico ingere é a mesma que você, por exemplo, ingere. Então, a Uhum, questão são as escolhas. claro. Escolhas. Aí existe, assim, com relação ao bariátrico, existe Aham. os mitos, né? Ah, mas a pessoa fez bariátrica e se tornou alcoólatra. Ah, a pessoa Uhum. fez bariátrica e se tornou consumista. Não foi a cirurgia. Na Não, claro que verdade, não. essa é a minha visão. Eu entendo Uhum. assim que a pessoa já tinha aquele problema, Ela tinha tá? propensão a isso, sim. Exatamente. E Uhum. antes ela usava como válvula de escape o A alimento, a comida, comida. exatamente. É. Como o estômago foi reduzido e ela não consegue mais comer da forma como ela comia antes, então Uhum. ela começou a procurar outras válvulas de escape, Exato. outras compensações que Uhum. amenizasse essa carência afetiva. Por Exato. isso, a importância de um psicólogo, né, a Uhum. questão do Muito. psicológico, do emocional, durante todo esse processo. E também não é só o bariátrico, é Uhum. qualquer indivíduo Qualquer que indivíduo, sim. num programa, num plano alimentar de perda de peso, porque a pessoa tem que Uhum. entender os gatilhos, né, que faz com que ela use a comida Isso. como uma válvula de escape Exatamente. para suprir, eu chamo das suas mazelas emocionais. Sim, Então, existe, né, esse mito de que a pessoa faz bariátrica vai se tornar alcoólatra. Não, sim, é. acontece muito, acontece Acontece, mas muito. não é porque ela fez bariátrica, né? Não é Tá, porque ela fez bariátrica, claro. não. E eu sou testemunha disso. Eu, por exemplo, eu tenho um depoimento, uma vivência própria, que o ano passado eu tive problemas. Eu travei uma batalha pessoal com o Uhum, álcool, que foi minha filha que me ajudou. Minha filha um dia uhum, chegou para mim e falou assim: mamãe, a senhora não acha que a senhora está bebendo muito? E uhum. eu bebi aqui, Cássia, aqui dentro de casa, Certo. Uhum, socialmente, compreendeu? uhum, É, uhum. sem, aqui, não era de sair e Claro, beber, não. uhum, Aqui, terminava o expediente, eu tomava um vinho, tomava um uísque, só que o que uhum. era uma dose passou a ser duas, o que era esporadicamente passou a ser todos os dias. Exatamente, E quando eu fui ver, eu falei, poxa, eu estou perdendo o controle. Mas por Isso. quê? Porque eu estava passando por problemas emocionais terríveis, problemas Uhum, emocionais, problemas financeiros. Então, uhum. eu estava descontando em alguma Você coisa. compensava na bebida. Uhum, Exatamente. Então, exato. felizmente, graças a Deus, com o auxílio da minha filha, do meu marido, Uhum. superamos esse momento Que difícil sem bom. ter que recorrer a profissionais, mas Uhum. aconteceu, né? Claro, Então, claro. assim, a pessoa tem que se conhecer, tem que perceber o que está Sim, acontecendo consigo, sim. ao seu redor, O, e, se necessário, e- procurar um profissional, sim. Isso não é exatamente. desmérito nenhum. Não é problema, claro. Não, Ao contrário, tem você vai estar querendo, você vai estar se ajudando, você quer melhorar, né? Você está procurando um exatamente, caminho para melhorar. exatamente, E cara. assim, o que eu vejo, né? Todas essas entrevistas que eu tenho feito essa semana com essas mulheres inspiradoras maravilhosas, eu tenho visto Realmente, as que, lives estão sendo né? lindas, Eu tenho muito. visto que o cerne da questão aqui é você estudar, é você aprender, é você se informar, né? A partir da informação você começar a conhecer o seu corpo, a conhecer o seu Isso, organismo, a fazer testes em você mesmo, saber o que é que você pode comer mais, o que é que você pode comer, deve comer menos, né? Então, a informação ela é essencial para que a gente consiga mudar o é, mindset, né? Se você não aprende isso, se você não muda o seu
a sua forma de pensar, né, em relação a alimento, em relação à sua emoção, em relação a qualquer coisa. Se você não se conhecer, você vai voltar para os velhos hábitos, não tem como É, não voltar, né? e assim, é tão bom, né? Você tá com o Uhum. peso certo, sua autoestima Sim, melhora, você tem mais exatamente. energia, mais Você tem vitalidade. mais liberdade, né, também. O fato de você ver, você fazer seus exames, você ver que tá tudo ali Tudo perfeito, bem, tudo exato. bem, né? Então, assim, É é maravilhoso, maravilhoso. Só é por conta de maravilhoso. quê? Por conta do alimento que você coloca na boca. É impressionante. Infelizmente, aí partindo para uma questão política, a Aham, indústria alimentícia, junto com a indústria farmacêutica, são dois gigantes que estão assim sim. adoecendo o mundo e as pessoas Adoecendo o mundo, estão claro. percebendo. Então, Uhum, a gente aos poucos, né, eu acredito pessoas como eu, como uhum. você, que a gente está podendo ensinar, participar, dividir o nosso Compartilhar conhecimento, o que a gente compartilhar, sabe, claro. fazer com Uhum. que Isso é muito as pessoas importante, mudem. Por porque exemplo, a gente sempre comenta que isso é um trabalhinho de formiguinha, né? é, É um trabalho de formiguinha. por Mas que exemplo, se você. veja Ah, que revolução seria se todo mundo nesse planeta deixasse de comprar Coca-Cola, olha, meu deixasse Deus. de comer McDonald's. Pois é, se deixassem de comer, seja lá que comida for hiperpalatável, que seja tão processada, né, que deixa as pessoas doentes, né? Que bom Exatamente. seria se todo mundo dissesse, não, a partir de hoje eu vou comer só comida do açougue da feira. Perfeito, né? Eu Mas, às vezes eu brincava com a minha filha, ela falava assim: "Ah, mamãe, tô com vontade de tomar uma Coca-Cola". Eu preparo para você. Eu vou pegar um uhum, copo, colocar meio copo de açúcar, encher de água é, e te dar. É exato. Coca-Cola. É Coca-Cola, Não, mamãe, verdade. não é assim que eu tô falando. Eu falei, é Coca-Cola, minha filha. Coca-Cola é açúcar. O que É você tá verdade. perdendo é aquele gostinho, mas é açúcar Uhum, igual, compreendeu? exatamente, Mas é aquele exatamente. negócio, é só não ter. E é uma questão de Uhum, hábito. A gente uhum. desenvolve o hábito. Eu lembro que quando eu me propus que eu não ia mais tomar café com adoçante, porque eu já Isso. não tomava com açúcar, mas É, tomava eu com adoçante. também. Eu tomava com Aí eu falei, adoçante. não, eu vou fazer essa experiência. Eu ouço as pessoas falando que com 5, 6, Uhum. 7 xícaras, É, já na sétima, oitava vez, você já vai se acostumando. Eu falei, eu quero ver, eu quero pagar para ver. isso. E aí Uhum. comecei e realmente hoje eu não consigo mais. Outro dia, por engano, ao invés de eu Uhum. pegar a minha xícara, eu peguei a xícara do meu marido, que hoje que ele ainda toma com adoçante. Uhum. Tá? Se eu saí correndo Ah, para é incrível, jogar né? fora. É incrível. Aqui em casa Acredita? a gente não toma café com açúcar nem com adoçante. Meu marido é inglês e em inglês não toma café com açúcar mesmo, nem com adoçante. Então ele já tinha esse costume e eu metia o pau nele, né? Eu achava o cúmulo a pessoa tomar café puro. E aí, depois que eu Aí aprendi a você tomar o café também sem e é nada, muito menina, gostoso, como, né? mesmo, olha, eu já tomei café com eritritol uma vez que eu fui fazer um cappuccino aqui, meu Deus, nem tomei. Não Dei gosto. um gole e morri. Horrível, sabe? O sabor doce no café não combina mais para mim. Ah, Não tem a Fernanda, mínima então. condição. Ela é tua filha, né? É Não, tua filha? Fernanda Hum. é a minha encarregada aqui na produção. Ah, ok. Ah, que legal. Então, Também é que bom, adepta da Neide. alimentação saudável. É, olha aí. Que bom que A você gente está malha tudo na conseguindo. mesma Que academia. você está conseguindo compartilhar com as pessoas mais próximas, né, Tô. o seu estilo de vida saudável, isso é tão bom. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, a gente tem 5 minutos, mas deixa eu ver. Ah, fale um pouco sobre MCT. Tu usa MCT? É, Ah, eu uso aham, sim, porque entra na cetogênica, né? sim, é. E eu sempre ouvi falar que fazia muito bem, principalmente para o Uhum, cérebro, né? Que é isso, também um alimento preventivo para o isso. Alzheimer. E eu sinto, né? Apesar de que é carésimo, É, mas aqui também. eu sinto, sabe, Cássia, que quando eu tomo lá uma colherzinha de sopa, dá um up, Uhum. dá uma Dá energia, sim, dá é. uma, Eu uma só clareza faria, eu só de... faria uma ressalva
se a pessoa estiver em processo de emagrecimento, evitar tomar bastante Sim. MCT, né? Porque Porque você MCT, estaria... querendo ou não, é uma gordura É uma gordura que você exposta está que você está adicionando. adicionando, né? Então, É. melhor, se você estiver em processo de emagrecimento, tomar um pouco de cuidado com essas gorduras a mais que a gente coloca no alimento. Não é Que isso mesmo? foi o erro que eu cometi quando Exato. eu fui fazer cetogênica. Tudo eu Uhum. falo, pô, estão dizendo que é saudável, é gordura saudável, então era Vamos café com lá. manteiga, café com creme de leite Uhum. e ovo com óleo de coco. Não, vamos Isso. colocar porque é É. saudável. Mas aí, Uhum. né, eu Você tem que acabei saber o equilíbrio, né? Achar o consumindo mais equilíbrio energia e do menos que proteína. E energia exatamente. eu já tinha no corpo de sobra através de tecido adiposo. Exato, você está Então, querendo se livrar dele, né? Você não quer mais. exatamente, eu não estava É, permitindo que o meu organismo usasse a minha própria energia já acumulada, né? Que é esse é o verdade. princípio. Mas respondendo Uhum. à pergunta, o MCT é maravilhoso, é muito bom mesmo. Que Mas tomando bom. esse cuidado, né, Cássia? De não Exato. Sempre tomando tomar o cuidado cuidado. de não acrescentar gordura de forma desnecessária. Exatamente, é isso mesmo. Neidinha, foi um super prazer falar com você. Passou Ah, rápido eu demais essa hora. A gente amei, só tem 3 minutos, mas eu quero deixar um convite para uma próxima live. Se a gente vamos, tiver, vamos fazer, vamos. porque a gente pode fazer uma depois sobre o seu estilo de vida e a gente pode deixar as pessoas perguntarem o que para você explicar Isso, como você faz no seu estilo de vida, tá certo? vamos Então sim. E olha, eu ansiosa para ah. o início do seu curso, viu? Eu quero Ah, aprender essas sim, vamos receitas. exatamente. Dia Neide é minha 23. aluna. Isso, Dia vou vinte e ser três sua a gente está aluna. lá na comunidade que tu faz. Estou fazendo aqui umas receitas maravilhosas para o Natal Eu e estou você vai acompanhando. aprender todas elas. Tá Fazer bom? aqui Um beijo grande, minha na ceia querida. de fim de ano. Beijo, amei, adorei. Exatamente. Obrigada, Aqui Cássia. também. Um beijo. Beijo, tchau.